Meu nome é Lisa Mendes. Tenho 34 anos e sou enfermeira formada. Exatamente às 5h36 da manhã do dia 11 de março de 2024, a câmera do meu interfone flagrou meus pais largando minha avó de 78 anos na minha varanda da frente como se ela fosse um móvel velho que eles estavam doando. A temperatura estava em 13 graus. Ela estava de camisola e um casaquinho fino de lã. Eles deixaram 2 malas, não tocaram a campainha e foram embora em menos de 1 minuto e meio. Minha mãe me mandou uma mensagem às 5h52. A vovó está aí. O Jefferson precisa de espaço. Sabemos que você vai entender. Eles não faziam ideia de que eu guardo registros de tudo. Não sabiam que, como enfermeira, sou obrigada por lei a notificar casos de violência contra idosos. E com certeza não sabiam que, nos últimos 4 meses, eu vinha silenciosamente documentando a forma como eles tratavam ela. O que meus pais acharam que era a solução para o estresse da startup do filho queridinho se tornou o maior erro da vida deles. Agora, deixa eu voltar ao começo e mostrar exatamente como uma família obcecada em parecer perfeita se destruiu com a própria crueldade. Tudo começa na manhã seguinte ao despejo. 6h36 depois que eles foram embora. Meu marido, o Carlos, estava sacudindo meu ombro. A voz dele estava tensa. Lisa, acorda. Seu celular não para de tocar. Ainda sonolenta, estiquei o braço. 14 ligações perdidas. Número desconhecido. Aí vi a notificação do nosso interfone. Movimento detectado. 5h36. O Carlos já estava abrindo o aplicativo. Nós assistimos juntos. O Honda Hora V Prata, o carro dos meus pais, entrou na nossa garagem. Meu pai, o Geraldo, desceu primeiro, abriu a porta do carona e ajudou minha avó, a dona Eliana, a sair. Ela se movia devagar, com dificuldade. Ele colocou 2 malas na varanda, uma florida e uma marrom. Minha avó ficou ali, segurando a bolsa, parecendo confusa. Aí meu pai voltou para o carro. Minha mãe, a Diane, nem virou o rosto do banco do motorista. Tempo total entre a chegada e a partida, 1 minuto e 28 segundos. O Carlos encarou a tela. Lisa, isso é a sua avó? Com 13 graus. Mas que pé asterisco. Eu já estava em movimento. Joguei as cobertas de lado, peguei o roupão e desci correndo. Eram 6h12. Abri a porta da frente. Minha avó estava sentada no degrau da varanda, tremendo, ainda de camisola e casaquinho fino. Ela olhou para mim com os olhos cheios d'água, tentando não chorar. Desculpa incomodar, meu anjo. Foi aí que eu entendi que não era um mal-entendido. Aquilo era abandono. E pior, ela tinha sido condicionada a pedir desculpas por isso. O Carlos apareceu atrás de mim com um cobertor. Nós a levamos para dentro. Eu entrei em modo enfermeira na hora, porque é o que você faz quando alguém que você ama está em crise. Você compartimentaliza, avalia, age. Sinais vitais primeiro. Pressão arterial, 156/92. Alta, mas não perigosamente. Pulso, 88, levemente elevado. Temperatura, 35,6 graus Celsius. Hipotérmica, nada grave, mas ela tinha ficado no frio tempo suficiente para a temperatura corporal cair. Examinei as mãos dela. O tremor do Parkinson estava pior do que eu lembrava do Natal, 8 semanas antes. Fiz as perguntas de orientação básica. Ela sabia quem eu era, sabia que estava na minha casa, mas quando perguntei que dia era, hesitou. É domingo? Era segunda-feira. Abri as malas enquanto o Carlos fazia um chá. As roupas tinham sido jogadas de qualquer jeito. Sem dobra, sem cuidado. No fundo da mala florida, encontrei os remédios dela dentro de um saco plástico. Não nos frascos certos, só os comprimidos soltos com etiquetas escritas à mão, da minha mãe. As indicações estavam erradas. Sou enfermeira, conheço medicações. A metformina da vovó, para diabetes, deveria ser de 500 mg 2 vezes ao dia. Os comprimidos no saco estavam marcados como 250 mg, metade da dose que ela precisava. Foi aí que encontrei o pedaço de papel dobrado no fundo da mala, uma lista, escrita pela minha mãe. Gastos mensais da Eliana. Medicamentos, R$ 240. Alimentação, estimado R$ 400. Contas, parte dela R$ 360. Inconveniência, não tem preço. No fim, ela tinha escrito o total, R$ 1.450.
Ela tinha calculado o custo de cuidar da própria sogra como se fosse um item de orçamento doméstico. O Carlos viu minha cara. O que é isso? Mostrei a ele. O maxilar dele travou. Vou lá agora mesmo falar com eles. Não. Mantive a voz calma. Primeiro a gente documenta, depois a gente age. Fui até meu notebook, salvei o vídeo da campainha em 3 backups na nuvem, mandei uma cópia para meu e-mail com o horário. 6h45, 11 de março de 2024. Tirei um print da mensagem da minha mãe. Comecei um caderno novo, registro de avaliação médica, Eliana Mendes. O Carlos fotografou tudo, as malas, os sacos de remédio, minha avó enrolada no cobertor, ainda tremendo mesmo com a nossa casa a 22 graus. Meu celular vibrou. Minha mãe ligando. Deixei chamar. A notificação de caixa postal apareceu. Não escutei ainda. Estava ocupada demais montando uma linha do tempo, porque aprendi uma coisa em 7 anos de hospital. Documentação é tudo. É a diferença entre fulano disse, cicrano disse e isso foi o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu foi que meus pais tinham acabado de me entregar tudo o que eu precisava para destruí-los. Você precisa entender uma coisa sobre a minha família. A gente parecia perfeito por fora. Geraldo e Diane Mendes, casados há 36 anos. Meu pai trabalhava como encarregado numa fábrica até se aposentar no ano passado. Minha mãe era secretária na nossa igreja, a comunidade cristã Nova Esperança, daquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece e as aparências importam mais que a verdade. Eles criaram 2 filhos, eu e meu irmão Jefferson. O Jefferson é 5 anos mais novo que eu. E desde que nasceu, ele era brilhante, talentoso, ia longe. Quando eu me formei em enfermagem aos 23 anos e peguei meu diploma, meus pais disseram, que bom, filha. Quando Jefferson largou a faculdade no 3º ano para abrir uma empresa de tecnologia, eles fizeram uma festa para ele e deram R$45 mil de ajuda. Aquela empresa faliu em 8 meses. Aí ele abriu outra. Essa também faliu. Depois uma terceira. Toda vez meus pais socorriam ele. Ele é um visionário, Lisa. Minha mãe me disse 3 anos atrás, no Natal. Você só trabalha para os outros. Tem diferença. A diferença, aparentemente, era que eu pagava minhas próprias contas e ele não. O Jefferson tem 29 anos agora. Nunca teve um emprego fixo por mais de 6 meses. Mas ele tem confiança, tem carisma e tem pais que acreditam que o potencial do filho é mais importante que a realidade. O que me leva à vovó. Dona Eliana Mendes foi morar com meus pais há 6 anos, depois que meu avô morreu. Ela tinha um dinheiro do seguro de vida do vovô e da venda da casa deles, cerca de R$360 mil. Não era uma fortuna, mas dava para viver confortavelmente os últimos anos. Ela tinha 72 anos na época, era saudável, independente. Foi morar com a minha mãe e o meu pai porque eles ofereceram e porque ela queria ficar perto da família. Nos primeiros anos, era tranquilo. Depois as coisas começaram a mudar. No Natal de 2023, 4 meses antes do despejo na varanda, fui na casa dos meus pais para a ceia. A vovó estava diferente, mais magra. A roupa larga. Como enfermeira, eu percebo essas coisas. Perda de peso em idosos é um sinal de alerta. Pedi para ver os remédios dela. Minha mãe ficou na defensiva na hora. A gente cuida direito, Lisa. Não precisa vir aqui agir como se a gente fosse incompetente. Mas eu vi o quarto da vovó. Era ao lado do escritório do Jefferson em casa. As paredes eram finas. Dava para ouvir o Jefferson ao telefone. Uma ligação de vendas onde ele tentava parecer importante. Ele falava alto, agressivo. A vovó estremecia cada vez que a voz dele subia. Eu a puxei para um canto na cozinha. A senhora está bem aqui, vó? Os olhos dela encheram d'água. Antes que ela pudesse responder, minha mãe entrou. Lisa, para de interrogar ela. Ela está bem. Mas as mãos dela tremiam. E não era só o Parkinson. Um mês depois, em janeiro, ajudei a vovó a configurar o aplicativo do banco no celular novo dela. Assim a senhora consegue ver sua conta quando quiser, falei, achando que estava ajudando ela a manter a independência. 2 semanas depois, ela me ligou, confusa. Meu anjo, tem um dinheiro saindo da minha conta que eu não lembro de ter autorizado. Dá para você ver? Ela me mandou uns prints. 6 transferências nos últimos 6 meses, de R$1.800 cada, todas indo para Jefferson Mendes. Vó, a senhora concordou em dar esse dinheiro pro Jefferson?
Um silêncio longo. Eu acho que sim. Seu pai cuida das minhas finanças agora. Ele disse que o Jefferson precisava de ajuda com o negócio, mas eu não lembro de ter assinado nada. Pedi para ver o documento de procuração. Queria saber exatamente qual era a autoridade que meus pais tinham sobre o dinheiro dela. Meu pai me cortou. Está tudo resolvido, Lisa. Não precisa se preocupar. Foi aí que eu comecei um arquivo secreto no meu notebook pessoal. Preocupações, Eliana. Não sabia na época que estava construindo um caso legal. Só sabia que algo estava errado. E na minha profissão, quando algo parece errado, você confia no instinto, porque quando você tem a prova, geralmente alguém já se machucou. A ligação veio às 11h30 da manhã seguinte. Eu estava evitando atender às 5 horas, mas minha mãe não parava de ligar, e eu sabia que precisava atender. Coloquei no viva voz para o Carlos ouvir. Apertei gravar no celular. No Brasil, posso gravar uma conversa da qual participo sem avisar a outra parte, desde que não haja segredo de justiça. E eu estava me dando essa permissão. Lisa. Ainda bem. Já estava ficando preocupada. A voz dela era brilhante, alegre, como se tivesse deixado uma travessa de lasanha na minha porta em vez de um ser humano. A senhora largou a vovó na minha varanda. Bom, sim. Sabíamos que podíamos contar com você para cuidar dela. Mantive a voz calma. A senhora largou sua sogra de 78 anos na minha varanda da frente, com 13 graus, sem me ligar, sem me perguntar nada. O brilho na voz dela diminuiu. Não tivemos escolha, Lisa. Sempre tem escolha. O Jefferson está à beira de um colapso. O tom dela mudou para o de vítima. Eu já tinha ouvido aquilo 1000 vezes. A nova empresa dele está numa fase crítica. Ele precisa de silêncio. Precisa de espaço para focar. E as necessidades da vovó, é demais. Você sabe como é? Toda noite o esquema dos remédios. Toda manhã ajudar ela a se vestir. A gente está exausto. Vocês estão exaustos. Repeti. Então vocês abandonaram ela. A gente não abandonou. Trouxemos ela para você. Você é enfermeira. Pode cuidar dela melhor que a gente de qualquer jeito. 47 minutos. Foi quanto tempo durou a ligação? 47 minutos de lógica circular, de manipulação, de minha mãe reescrevendo a realidade em tempo real. A vovó concordou em vir pra cá? Perguntei. Pausa. Longa demais. Ela aceita o que a gente decidir. Sabe que a gente sabe o que é melhor. Não foi isso que eu perguntei. Lisa, não complica as coisas. Eu encerrei a ligação. Salvei a gravação. Mãe ligação 110324.m4a. 47 minutos e 32 segundos de evidência. 3 minutos depois, as mensagens começaram. Mãe, 11h58. Você está sendo egoísta. Mãe, 12h03. Família se sacrifica pela família. Mãe, 12h05. A vovó pode ficar aí só algumas semanas, enquanto o Jefferson organiza o escritório dele. Eu, 12h06. Algumas semanas. Mãe, 12h06. Ou mais. A gente vê. Não complica. Eu, 12h07. Vocês não me perguntaram. Mãe, 12h08. A gente está te avisando. Ela é sua avó também. É isso que filha faz, Lisa. A saúde mental do Jefferson importa. A vovó entende sacrifício. Porque você não entende. Tirei print de cada mensagem. Aí meu pai entrou na conversa. Pai, 12h14. Sua mãe tem razão. Não te criamos para ser tão egoísta. Minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. O Carlos pegou meu telefone, leu a thread, olhou para mim. Você sabe o que tem que fazer. Sabia. Eu, 12h18. A vovó vai ficar aqui em definitivo. Não entrem em contato para buscá-la depois. Se quiserem ver ela, peçam autorização com antecedência. Depois a gente conversa sobre por que vocês acharam que abandono era aceitável. 3 ligações entraram na hora. Mãe. Pai. E, pela primeira vez em 8 meses, Jefferson. Recusei as 3. Meu pai deixou um áudio no WhatsApp. Salvei sem ouvir até o fim. Os primeiros 10 segundos foram suficientes. Lisa Maria Mendes, você não dita regras pra gente. Ela é nossa mãe. Me liga de volta agora. Agora. Uma ordem.
Como se eu ainda fosse uma criança que precisava obedecer. Não o era. Abri o navegador e pesquisei: Lei do Idoso Abandono, denúncia maus tratos idosos Ministério Público, como provar exploração financeira de idoso. Eu tinha uma semana de férias acumuladas. Pedi naquela tarde. Minha supervisora aprovou em 1 hora. Pela minha voz, deu para perceber que era sério. Nos próximos 5 dias, eu ia fazer o que sei fazer de melhor: avaliar, documentar e construir um caso irrefutável. Dia 1, 11 de março, 20 horas. Criei uma planilha. Linha do tempo da saúde, Eliana Mendes. Documentei tudo o que pude observar, sinais vitais atuais comparados com a última vez que a avaliei direito, no Natal, 10 semanas antes. Natal, 24 de dezembro de 2023. Peso, 58 kg. Pará, 13884, controlada. Hemoglobina glicada, 7,2, diabetes controlada. Mobilidade, andando com bengala, firme. Cognição, lúcida, orientada no tempo e espaço. Atual, 11 de março de 2024. Peso, 53 kg, perdeu 5 kg. Pará, 15692, descontrolada. Mobilidade, instável, fraqueza muscular significativa. Cognição, confusa sobre data-hora. Para uma mulher de 78 anos, diabética e com Parkinson, isso não é só preocupante. É perigoso. Dia 2. Pedi permissão à vovó para fazer uma avaliação física completa. Ela concordou. O que eu encontrou gelou meu sangue. 3 escaras. Estágio 2. Uma na parte inferior das costas, 2 no quadril. Essas não se formam da noite para o dia. Úlceras de pressão estágio 2 levam semanas de imobilidade e reposicionamento inadequado para se formar. Atrofia muscular nas 2 pernas, significativa a ponto de eu conseguir medir. As panturrilhas estavam 15% menores do que deveriam para alguém do tamanho dela. Unhas compridas, amareladas, grossas. Ninguém ajudava ela com a higiene básica. Documentei tudo com fotos, medidas, anotações clínicas. Isso não era mais só negligência. Era evidência médica de abuso prolongado. Aí encontrei o registro de medicamentos. Enfiado no fundo da mala dela, um caderno espiral. A letra da minha mãe. Um registro dos remédios da vovó das últimas 3 semanas. 9 entradas marcadas como o paciente recusou. 9 doses de insulina supostamente recusadas pela paciente. Mostrei o caderno para a vovó. A senhora recusou a insulina nesses dias? Ela pareceu confusa. Não, eu sempre tomo meus remédios. Nunca recuso. Circulei as datas, pedi para ela me dizer o que lembrava de cada uma. 28 de janeiro. Eu lembro de ter pedido. A Diane disse que trazia depois do jantar. Acho que não trouxe. 3 de fevereiro. Não lembro desse dia. 10 de fevereiro. O Jefferson estava com gente em casa. Eu fiquei no meu quarto. Acho que ninguém veio ver como eu estava. Paciente não recusou medicação. Paciente foi negligenciada. Dia 3. Liguei para o médico da vovó, Dr. Almeida. Já tinha trabalhado com ele em algumas campanhas de saúde. Ele me conhecia como profissional. Dr. Almeida, estou ligando sobre minha avó, Eliana Mendes. Sou neta dela, mas também sou enfermeira, e preciso relatar algumas preocupações. Mantive o tom clínico. Ainda sem acusações, só fatos. Ele abriu o prontuário dela enquanto conversávamos. Lisa, faz 4 meses que não vejo a dona Eliana. As últimas 3 consultas foram canceladas. Canceladas por quem? Deixa eu ver. As ligações vieram de, está aqui, familiar informou que paciente recusava vir às consultas. Minha avó, que nunca tinha faltado uma consulta médica na vida, supostamente estava recusando o atendimento. Doutor Almeida, estou olhando para Eliana agora. Ela tem escaras estágio 2, perda de peso significativa e evidência de erro na administração de medicamentos. Não acredito que ela tenha recusado essas consultas. Silêncio do outro lado da linha. Então, vou fazer uma observação no prontuário dela. Isso é preocupante, Lisa. Estou documentando tudo. Posso precisar dos registros para uma denúncia formal. Pode contar com eles. Desliguei e abri um novo documento no notebook. Registro de evidências, Eliana Mendes. 14 páginas, 23 anexos fotográficos, uma linha do tempo de 6 meses ligando a piora da saúde dela diretamente aos meses morando com meus pais,
47 evidências catalogadas e numeradas. Salvei como Eliana_negligência_completo.pdf. Aí abri uma nova aba no navegador e digitei: Ministério Público, como denunciar violência contra idoso. 16 de março, 22h30. Fiquei olhando para o PDF por um longo tempo. Isso não era mais uma briga de família. Era um caso legal. Amanhã, eu ia cruzar uma linha que a maioria das pessoas não cruza. Ia denunciar meus próprios pais ao Ministério Público. Mas sou enfermeira. Fiz um juramento. E esse juramento não tem cláusula de exceção para a família. Os extratos bancários contaram uma história que meus pais não queriam que ninguém lesse. Sentei com a vovó no dia 17 de março, 5 dias depois de começar a tomar a medicação correta e fazer 3 refeições decentes por dia. A mente dela já estava mais afiada. Engraçado como funciona quando você dá a dose certa para alguém. Vó, podemos olhar seu extrato bancário juntas? Preciso entender para onde foi seu dinheiro. A senhora se importa? Ela concordou na hora. Pode ser, quero saber de tudo. Ela fez o login. Comecei a baixar os extratos. 18 meses. O padrão era óbvio quando você sabia o que procurar. Jefferson Mendes, R$ 1.800, repetido mensalmente, 6 vezes. Era o dinheiro que a vovó tinha mencionado. R$ 10.800 no total. Mas havia mais. Um item todo mês. Materiais de cuidados em casa, R$ 1.500. Peguei o telefone, liguei para a empresa de materiais médicos que aparecia no extrato. Olá, estou ligando sobre a conta da paciente Eliana Mendes. A senhora pode me dizer quais materiais foram comprados no último ano? A atendente verificou. Não encontro nenhuma Eliana Mendes no nosso sistema. A senhora tem o número da conta? Li o número que estava no extrato. Essa conta foi encerrada em 2019. Compras fraudulentas. R$ 9.000 em 6 meses, debitados de uma conta inexistente, aparecendo como mágica nos extratos da vovó. Aí encontrei a grande. 15 de dezembro de 2023. Saque, R$ 25.500. Observação. Presente Mendes para J. Mendes, investimento empresarial. Virei para a vovó, mantendo a voz calma. A senhora lembra de ter dado R$ 25.500 pro Jefferson em dezembro? O rosto dela se desfez. Eu lembro de ter assinado alguma coisa. O Geraldo disse que era para o meu cuidado. Disse que eu estava concordando com. Não sei. Ele tinha tantos papéis. Peguei imagens dos cheques antigos dela, de 2022. Comparei com a assinatura na autorização de transferência de 15 de dezembro. Não eram iguais. A assinatura verdadeira da vovó era caprichada, cursiva, firme, com um laço no I de Eliana, inclinação consistente. A assinatura no formulário de transferência era trêmula, quebrada. As letras não se ligavam, e quem tinha falsificado errou o sobrenome, escreveu Mendes em vez de Mendes. Tirei fotos, 3 comparações, documentei a discrepância no meu registro de evidências. Aí encontrei outra coisa na mala da vovó, enterrada embaixo de camisolas dobradas. Um documento de procuração, datado de 3 de novembro de 2023. Mostrei para ela. Ela encarou o papel. Nunca vi isso na minha vida. Tem a assinatura da senhora no fim. Essa não é minha assinatura. Olhei mais de perto. Ela estava certa. Mesma mão trêmula da transferência bancária. Mesmo erro, Mendes. Eles tinham falsificado uma procuração para drenar legalmente as contas dela. Isso não era mais negligência. Isso era crime de estelionato qualificado. Mas eu precisava saber para onde o dinheiro tinha ido. Vó, posso ver seu e-mail? Quero ver se tem outras contas que a gente não conhece. Ela concordou, me deu o celular. Quero saber de tudo, meu anjo. Pesquisei a caixa de entrada dela por notificações de conta. Encontrei uma datada de 8 de novembro de 2023. Bem-vindo ao PicturePay. Vó, a senhora sabe o que é PicturePay? Não, nunca ouvi falar. Alguém tinha criado uma conta no PicturePay usando o e-mail dela. Usei a recuperação de senha para acessar. Eis como o golpe funcionava. Eles criaram a conta no PicturePay no nome dela, ligaram a conta bancária dela. O dinheiro saía do banco dela, ia para a conta do PicturePay que parecia ser dela, e então o Jefferson transferia para ele mesmo. No papel, parecia que a vovó estava mandando o dinheiro voluntariamente pelo aplicativo. Mas ela nem sabia o que era PicturePay. O histórico de transações carregou.
Novembro a fevereiro. 6 transferências de R$ 1.800 cada para Jefferson Mendes, CEO. Aí, como um relógio, o Jefferson transferia o dinheiro imediatamente. R$ 900 para Bet365, apostas online. R$ 600 para uma carteira de criptomoedas. R$ 300 para aluguel, Geraldo, Diane. Ele estava tirando o dinheiro da vovó e usando R$ 300 todo mês para pagar o aluguel dos meus pais. Eles não estavam só permitindo, estavam lucrando. Cliquei no perfil do PicturePay do Jefferson. Bio, empreendedor, investidor em cripto, futuro Forbes 30 Under 30. O último post dele era de 10 de março. Um dia antes do despejo na varanda. Uma foto de um tênis novo. Legenda, mima-se. A etiqueta de preço estava visível no reflexo do espelho, R$ 1.150. Ele gastou R$ 1.150 em um tênis enquanto minha avó era submedicada e mal alimentada. Salvei tudo. Prints, PDFs, logs de transação. Aí fiz as contas. A vovó tinha R$ 360 mil quando foi morar com meus pais em 2018. 6 anos depois, ela tinha R$ 114 mil, R$ 246 mil tinham sumido. Parte disso era legítimo, os remédios reais, coparticipações, despesas de verdade ao longo de 6 anos. Mas eu podia provar que pelo menos R$ 45 mil eram fraude. Transferências do PicturePay do Jefferson, R$ 10.800. Presente de dezembro forjado, R$ 25.500. Compras de material fraudulento, R$ 9 mil. Outras retiradas suspeitas, R$ 3.500. E isso era só o que consegui documentar em 18 meses de extrato. Quem sabe o que aconteceu nos 4 anos e meio antes de eu começar a prestar atenção? Voltei ao grupo de WhatsApp da família, aquele que meus pais me adicionaram 4 meses antes, quando acharam que grupo de família ia facilitar a coordenação. Rolei para cima, encontrei pérolas que eu tinha ignorado na época porque não sabia o que estava vendo. Mãe, 18 de novembro de 2023. A Eliana está virando um peso morto aqui. O Jefferson precisa do quarto dela para esse novo projeto. Pai, 2 de dezembro de 2023. Já fizemos nossa parte cuidando dela. Agora é a vez da Lisa. Jefferson, 25 de janeiro de 2024. Dá para falar pra vó fazer menos barulho de manhã? Tenho calls com o investidor às 9. Mãe, 14 de fevereiro de 2024. Talvez a gente devesse procurar um asilo. Ah, espera, o dinheiro da Eliana acabou. Deixa pra lá. Pai, 10 de março de 2024, 23 horas e 52. Amanhã cedo, antes da Lisa acordar. 23 mensagens incriminatórias salvas, com backup, cruzadas com transações bancárias e a linha do tempo médica. Recibo após recibo, empilhados como tijolos no muro que eles mesmos construíram. Meu celular vibrou. Mãe, já faz uma semana, Lisa. Queremos visitar a vovó domingo, 14 horas. Até mais. Não era pergunta, era exigência. Não respondi. Em vez disso, abri mais uma aba no navegador. Ministério Público Estadual, denúncia idoso. Era hora de tornar oficial. 18 de março, 9 horas e 15. Disquei o número do Ministério Público. Uma atendente da Promotoria de Justiça atendeu. Expliquei que precisava fazer uma denúncia de violência e exploração financeira contra a idosa. Seu tom mudou, ficou profissional, focado. Vou precisar colher algumas informações. Essa ligação pode levar uns 30 a 40 minutos. Estou com tempo. Forneci tudo. Linha do tempo, evidências médicas, evidências financeiras, documentação fotográfica, nomes, datas, valores, endereços. 42 minutos e 10 segundos. Ao final, ela disse: Dona Lisa, com base no que a senhora descreveu, este caso será priorizado como alto risco. A senhora deve esperar contato de um investigador do Ministério Público ou da autoridade policial designada em até 72 horas. O que acontece depois? Um investigador vai entrevistar a vítima e examinar as provas que a senhora forneceu. Se as alegações forem confirmadas, vamos coordenar com a delegacia especializada e, potencialmente, com a promotoria criminal. Isso pode se tornar um processo criminal. Pelo que a senhora descreveu, particularmente a exploração financeira e os documentos falsificados, configura crime previsto no Estatuto do Idoso e no Código Penal. Ela me passou o número de protocolo, MP 20248831. Mais uma coisa, Dona Lisa.
Não alerte os supostos autores de que uma denúncia foi registrada. Isso pode comprometer a investigação. Entendido. Desliguei, anotei o número do protocolo, coloquei na minha pasta de evidências. Aí fiquei parada por 1 minuto, porque eu tinha acabado de fazer algo irreversível. Tinha denunciado meus próprios pais ao Ministério Público. E uma parte de mim, a parte que foi criada achando que lealdade à família importava mais que tudo, sentia que os tinha traído. Mas a enfermeira em mim, a parte que tinha visto o que acontece quando o abuso não é denunciado, sabia que tinha feito exatamente o que fui treinada para fazer. Proteger a paciente. Mesmo quando a paciente é família. Mesmo quando os agressores também são. 72 horas depois, bateram na minha porta. 20 de março, 10 horas. A mulher na minha varanda tinha uns 45 anos, roupa social, com um crachá do Ministério Público preso à blusa. Lisa Mendes? Sou a delegada Patrícia Alves, da Delegacia de Proteção ao Idoso. Deixei ela entrar, apresentei a vovó, que estava na sala fazendo palavras cruzadas. O Carlos tinha tirado o dia de folga para ficar como testemunha. A delegada Patrícia passou 2 horas entrevistando a vovó. Fiquei na sala como apoio emocional, mas não falei nada a menos que perguntassem. Dona Eliana, a senhora pode me contar como foi a manhã do dia 11 de março? A voz da vovó estava baixa. Acordei umas 5. A Diane, minha nora, entrou no quarto, falou, vamos para casa da Lisa. Achei que a gente ia passar o dia lá. A senhora sabia que estava se mudando? Não, só fui saber quando cheguei e o Geraldo deixou minhas malas. Aí eles foram embora e eu percebi que eles não iam voltar. E como a senhora se sentiu? Os olhos da vovó encheram de lágrimas. Feito lixo. Feito um incômodo que eles estavam jogando fora. Ela chorou 4 vezes durante a entrevista. A cada vez, a delegada Patrícia esperava pacientemente, oferecia um lenço, perguntava se ela precisava de uma pausa. A senhora alguma vez deu permissão ao Jefferson para mexer na sua conta bancária? Eu lembro do Geraldo falar que o Jefferson precisava de ajuda, mas não lembro de ter dito sim. Lembro de assinar umas coisas que o Geraldo colocava na minha frente. Ele falava que era pro meu cuidado. A senhora entendia o que estava assinando? Não. A delegada fotografou as escaras, que já estavam cicatrizando. Mediu os sinais vitais da vovó de novo, fez anotações. Antes de ir embora, ela pegou o documento de procuração da minha pasta de provas. Examinou com uma lupa, estudou a assinatura, olhou para mim. Isso é falsificado. Vou precisar que nosso perito documentoscopista examine isso. Dona Lisa, essa investigação acaba de subir de nível. Isso é crime de falsificação documental e estelionato qualificado. 2 dias depois, outra visita. A Dra. Helena Cardoso, geriatra, 30 anos de experiência, perita judicial em dezenas de casos de violência contra idosos. Fez uma avaliação médica completa da vovó. 4 horas de exames, testes cognitivos, revisão de prontuários. O laudo dela tinha 15 páginas. Fiquei com uma cópia. Trechos principais. Paciente apresenta sinais claros de negligência prolongada. As escaras são compatíveis com 6 a 8 semanas de imobilidade e reposicionamento inadequado. Isso se enquadra na definição clínica de negligência criminal. O manejo incorreto da medicação parece deliberado. O padrão de subdosagem, combinado com a perda de peso documentada e consultas médicas perdidas, sugere privação sistemática de cuidados para redução de custos. A avaliação cognitiva mostra a paciente competente, com score 28 de 30. A paciente tem plena capacidade de tomar suas próprias decisões. Quaisquer documentos assinados sem explicação completa ou sob coação são anuláveis. Em minha opinião profissional, Eliana Mendes estava sendo sistematicamente abusada por membros da família para financiar outras prioridades financeiras, enquanto recebia o mínimo de cuidado. Este é um dos casos mais claros de abuso coordenado contra idosos que já avaliei. 25 de março, recebi uma carta registrada. Ministério Público, Protocolo MP 20248831. Conclusões, confirmadas. 3 alegações investigadas. 3 confirmadas. Negligência, confirmada. Exploração financeira, confirmada. Abandono, confirmado. Ações recomendadas. 1. Encaminhamento à Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Idoso para instauração de inquérito policial. 2. Medida protetiva de urgência. 3. Apoio à ação de interdição e curatela, tendo Lisa Mendes como requerente. A carta tinha 5 páginas, oficial,
inequívoca. Meus pais tinham sido formalmente considerados culpados de violência contra idoso pelo Ministério Público. Naquela noite, 18h45, minha campainha tocou. Olhei a câmera do interfone. Meus pais na varanda. Meu pai segurando uma pasta. Tinham vindo conversar sobre o testamento da vovó. Não abri a porta de imediato. Coloquei o celular para gravar áudio. No Brasil, posso gravar legalmente qualquer conversa da qual participe. Aí deixei eles entrarem. O Carlos ficou atrás de mim. Testemunha silenciosa. Meu pai não perdeu tempo. Precisamos discutir o planejamento sucessório da sua avó. Não, não precisamos. O rosto da minha mãe estava vermelho, marcado por lágrimas. Ela tinha chorado no caminho. Lisa, por favor. A gente precisa ser razoável aqui. Razoável? Mantive a voz baixa. Vocês abandonaram ela na minha varanda. Acho que não sabem o significado dessa palavra. Meu pai abriu a pasta. Papéis. Consultamos um advogado. A Eliana precisa atualizar o testamento dela. Dadas as necessidades empresariais do Jefferson em nossos anos de cuidado, o espólio da sua avó não é mais da sua conta. O rosto da minha mãe empalideceu. O quê? O Ministério Público investigou. As 3 alegações foram confirmadas. Vocês 2 são formalmente apontados como autores de violência contra idoso. A sala ficou em silêncio. Aí meu pai explodiu. Você nos denunciou? Denunciei um crime. O Ministério Público concordou comigo. Isso é loucura. A voz da minha mãe ficou aguda. Nós demos um lar a ela. Vocês deram escaras a ela e roubaram o dinheiro dela. Não roubamos nada. Foram presentes. Ela concordou. Peguei meu celular, li minhas anotações. Eliana Mendes tem Parkinson e diabetes. Vocês submedicaram ela para economizar R$ 80 por mês. Falsificaram registros de medicação. Forjaram a assinatura dela em documentos financeiros. Erraram o sobrenome dela enquanto faziam isso, por sinal. O consentimento dela não foi só coagido, foi forjado. O rosto do meu pai ficou roxo. Você não sabe do que está falando. Sou enfermeira. Documentação médica é literalmente meu trabalho. Minha mãe começou a chorar de novo, soluçando. Isso vai nos destruir, Lisa. Nossa reputação na igreja. A aposentadoria do seu pai. O Jefferson já está sofrendo. Se isso vazar, o futuro dele. Deviam ter pensado nisso antes de transformar sua mãe num item de orçamento. A gente estava desesperado. A voz da minha mãe falhou. Os credores do Jefferson estavam ligando. Ele devia pra gente perigosa. A gente estava tentando proteger ele. Então sacrificaram a vovó pra isso. 23 minutos. Foi quanto tempo eles ficaram? 23 minutos de negação, raiva, barganha, se fazendo de vítimas. Em nenhum momento algum dos 2 pediu desculpas. Em nenhum momento perguntaram como a vovó estava. O Carlos finalmente falou. Vocês precisam ir embora. Meu pai apontou para mim. Isso não acabou. Tem razão. Não acabou. Vocês 2 vão receber uma notificação extrajudicial do meu advogado. Fiquem longe da vovó. Fiquem longe da minha casa. Minha mãe soltou um gemido. Um gemido alto. Pelo amor de Deus, Lisa. Por favor. Seu pai pode perder o emprego. Eu posso perder meu lugar na igreja. Todo mundo vai ficar sabendo. Ótimo, eu disse. Que fiquem sabendo quem vocês são de verdade. Fechei a porta. Tranquei. Minha mãe chorou na minha varanda por 22 minutos seguidos. Eu sei porque o interfone marcava. Por fim, meu pai arrastou ela de volta pro carro. Naquela noite, escrevi no meu diário. Algo que comecei a fazer para processar tudo. Mais tarde, leri essa entrada em audiência. Eles acharam que a vovó era um fardo para ser largado. Acharam que eu seria fraca demais, boazinha demais, condicionada demais pelo família em primeiro lugar para revidar. Esqueceram que sou enfermeira. Lido com vida e morte todo dia. Lido com gente que mente sobre sintomas, que esconde abuso, que coloca aparências acima da realidade. Fui treinada para enxergar e documentar o que é real. Eles fizeram da vovó uma transação. Eu fiz dela uma prioridade. Eles fizeram cálculos. Eu fiz registros. Eles achavam que família significava silêncio. Eu aprendi que família significa proteção. Mesmo quando é proteger alguém da própria família. 3 dias depois,
minha advogada ligou com novidades. A Dra. Renata Porto, especialista em direito do idoso, indicada por uma assistente social do MP. Ela revisou minhas provas no dia 28 de março. Levou 40 minutos. Quando levantou os olhos, estava sorrindo. Lisa, você fez o meu trabalho para mim. Isso aqui é a prova de balas. Discutimos a estratégia. 4 ações legais. Ação de curatela provisória. Lisa como curadora. Remover a autoridade dos pais. Anulação da procuração fraudulenta. Notificação extrajudicial com pedido de manutenção de distância. Ação civil de reparação de danos materiais. Recuperar os valores desviados. E as acusações criminais? Perguntei. Isso é com o Ministério Público, mas com sua documentação e a confirmação do inquérito, ficaria surpresa se não virarem processo. Quanto tempo vai levar? A curatela provisória pode sair em poucas semanas. O resto, ela deu de ombros, pode levar meses, anos. Mas você está no controle agora. Eles não estão. 1º de abril, um oficial de justiça entregou a notificação extrajudicial na casa dos meus pais às 10 horas. 5 páginas, linguagem jurídica, determinações claras, cessação imediata de todo contato com Eliana Mendes, exigência de prestação de contas completa das transações financeiras, aviso da ação de curatela em andamento, ciência de potenciais acusações criminais, prazo de 15 dias para resposta. 1º de abril, 14 horas e 37, 4 horas e meia após a entrega, meus pais apareceram na minha casa. Violaram a notificação no mesmo dia. Assisti pelo interfone. Não abri a porta. Minha mãe soluçava na varanda. Meu pai gritava. Lisa! Lisa! Precisa conversar. É família. Abri a porta uma fresta. Corrente de segurança engatada. Vocês precisam ir embora. Estão violando a notificação. Não tô nem aí pra esse papel. A cara do meu pai estava roxa. Você não pode fazer isso com a gente. Eu não fiz nada com vocês. Eu protegi a vovó. Nós somos família dela. Vocês perderam esse direito quando medicaram ela com metade da dose para economizar dinheiro. Meu pai puxou o talão de cheques. Literalmente puxou, caneta na mão. Tá bom. Quanto você quer? A gente paga de volta o que você acha que a gente deve. Não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, Lisa. Dá pra gente fazer um cheque agora mesmo. Vocês largaram ela na minha varanda com 13 graus. Forjaram documento. Mentiam pros médicos. Um cheque não resolve isso. Minha mãe segurou no batente da porta. A gente tava desesperado. A vida do Jefferson tava em perigo. Aqueles credores. O Jefferson é um viciado em jogos de 29 anos. A vovó é uma diabética de 78 anos que vocês negligenciaram de forma sistemática. Essas coisas não são equivalentes. O Carlos apareceu atrás de mim. Ela perdeu 5 quilogramas sob seus cuidados. Isso não é desespero. Isso é matar alguém devagar. A voz do meu pai baixou, ameaçadora. Lisa, se você não parar com isso, vai se arrepender. Nosso advogado disse. Seu advogado devia estar dizendo para vocês pararem de vir na minha casa. Fechei a porta. Tranquei. Minha mãe gritou. Gritou mesmo. Depois desabou em soluços. Gravei a interação toda. 15 minutos dos meus pais violando uma ordem legal, oferecendo suborno, fazendo ameaças. Ficaram na varanda por mais 22 minutos. Minha mãe chorando, meu pai andando de um lado pro outro. Por fim, ele arrastou ela de volta pro carro. Foi a última vez que os vi pessoalmente por mais de um ano. Mas o Jefferson ainda tinha uma ligação a fazer. 25 de março, 19 horas e 20, meu celular tocou. Jefferson. Primeira vez que ligava em 9 meses. Atendi, coloquei no viva voz pro Carlos ouvir. Apertei gravar. Você destruiu tudo. Nem oi, nem como você tá. Direto no grito. Jefferson. Eu ia fechar com o investidor. Tinha alguém pronto para colocar dinheiro de verdade na minha empresa. Agora meus pais estão em pânico, a polícia tá perguntando as coisas, e é tudo culpa sua. Esperei ele terminar. Já acabou? Você é tão cheia de si. A avó tava bem. Tinha moradia de graça, comida de graça. Ela tinha escaras e remédio errado. Foram acidentes. Por 6 semanas seguidas. Isso não é acidente, Jefferson. É negligência. Você sempre se achou melhor do que eu.
Não, eu só sempre achei que devia cuidar das pessoas em vez de usar elas. Quando a avó morrer e você não ganhar nada do testamento dela, não vem chorar aqui. A linha ficou muda. Salvei a gravação. Jefferson ameaça 250324.m4a. 11 minutos e 38 segundos dele admitindo que precisava do dinheiro da vovó para investidor, culpando todo mundo menos ele mesmo, e me ameaçando sobre herança. 3 dias depois, a Renata ligou. Lisa, achei uma coisa. O testamento da Eliana de 2017. É a última versão legalmente válida. Nunca foi atualizado. E você é a principal beneficiária. 80% do espólio vai para você. Aceitei. O quê? O Jefferson fica com 20%. Você fica com o resto. Tem até uma cláusula de justificativa. Deixo a maior parte para minha neta Lisa, que sempre demonstrou cuidado e dedicação constantes. Ela usará estes recursos com sabedoria e bondade. Meus pais sabiam disso. Sabiam, sim. Achei e-mails do seu pai para 3 advogados diferentes nos últimos 2 anos. Ele tentava achar alguém que ajudasse a fazer a Eliana mudar o testamento. Por isso que eles fizeram a procuração fraudulenta. Exato. Não conseguiram fazê-la mudar o testamento, então decidiram drenar as contas antes que ela morresse. Estavam roubando uma herança que nunca foi deles. Senti um aperto no estômago. Renata, eu não quero o dinheiro. Como? Não fiz isso por dinheiro. Fiz para proteger ela. Lisa. Quero criar um fundo para o cuidado da vovó. E quando ela se for, o que sobrar vai para caridade. Silêncio do outro lado. Você está falando sério? Completamente. Isso é extraordinário. A maioria das famílias brigaria por isso. Não sou a maioria das famílias. 10 de abril, com o pleno consentimento e entendimento da vovó, criamos o Fundo Irrevogável de Cuidados Eliana Mendes. Todo o dinheiro restante dela, R$114 mil, colocado no fundo. Lisa como curadora, não beneficiária. Fundos usados exclusivamente para cuidados médicos da vovó, moradia, qualidade de vida. Quando ela falecer, o que sobrar será doado para uma instituição de prevenção à violência contra o idoso. Geraldo, Diane e Jefferson Mendes foram explicitamente barrados de fazer qualquer reclamação contra o fundo, agora ou no futuro. A Justiça aprovou. Processo número ICV 20249183. A Renata também entrou com um pedido de medida protetiva. Audiência marcada para 25 de abril. Fórum Central. 25 de abril, 9 horas. Juíza Marta Lopes presidindo. 20 anos de vara de família. Meus pais eram obrigados a comparecer. O Jefferson também. Sentaram de um lado da sala. Eu do outro, com a vovó, escolha dela estar presente, e o Carlos. A juíza revisou os autos em silêncio por uns bons minutos. Depois ergueu os olhos. Li o relatório do Ministério Público, o laudo da Dra. Helena, as provas financeiras, as gravações. Olhou para meus pais. Também li a manifestação de defesa de vocês. Gostariam de acrescentar algo antes da minha decisão? O advogado dele se levantou. Meritíssima, meus clientes reconhecem que houve falhas de comunicação quanto aos cuidados com a dona Eliana. No entanto, sustentam que agiram no que acreditavam ser o melhor interesse dela. Falhas de comunicação. A juíza repetiu a palavra como se fosse algo podre no ar. Olhou para meu pai. Seu senhor Mendes tem uma filha enfermeira registrada. Em algum momento a consultou sobre os cuidados médicos da sua própria mãe? Ah! A gente cuidava. Cuidava subdosando uma diabética para economizar R$80 por mês? Cuidava permitindo que escaras se formassem ao longo de 6 a 8 semanas? Cuidava forjando a assinatura dela em documentos financeiros? Meu pai não disse nada. A juíza se virou para minha mãe. Dona Diane, a senhora trabalha numa igreja. Sabe o que significa a palavra falso testemunho? A voz da minha mãe saiu fraca. Sei, meritíssima. A senhora falsificou registros de medicação, alegando que a Eliana recusava cuidados quando, na verdade, a senhora os negava. Isso é falso testemunho, caso precise de um enquadramento teológico para sua fraude legal. Então a juíza se voltou para o Jefferson. Seu Jefferson, o que o senhor faz da vida? Sou empreendedor, meritíssima. O que a sua empresa faz? Pausa. Longa demais. Estamos em fase de desenvolvimento. Então, não gera receita no momento? Ainda não. E,
No entanto, o senhor gastou R$ 1.150 num tênis novo um dia antes de sua avó ser abandonada na varanda da sua irmã. Dinheiro que veio das contas da sua avó. Isso lhe parece disciplina empreendedora? O rosto do Jefferson ficou vermelho. Ele não disse nada. A juíza olhou para as anotações. Quando falou de novo, a voz era aço frio. Presido a vara de família há 20 anos. Já vi negligência. Já vi exploração. Já vi famílias se destruírem por dinheiro. Este caso representa algo pior. É crueldade calculada disfarçada de dever familiar. Seu Geraldo, Dona Diane, o senhor e a senhora não apenas negligenciaram sua mãe. O senhor e a senhora a exploraram sistematicamente para ganho financeiro enquanto terceirizavam o fardo de cuidar dela. Subdosaram uma diabética para reduzir custos. Falsificaram registros médicos. Forjaram documentos legais. Abandonaram uma idosa em temperatura de 13 graus, em vez de terem uma conversa adulta sobre recursos. Jefferson Mendes, o senhor se beneficiou financeiramente da capacidade diminuída de sua avó enquanto contribuía com zero para o cuidado dela. E Lisa Mendes, ela olhou para mim. A senhora fez o que eles deveriam ter feito. Protegeu alguém que não podia se proteger. Documentou o abuso com precisão profissional. E estabeleceu um fundo que prioriza o bem-estar da sua avó acima de qualquer ganho pessoal. A senhora é um crédito para sua profissão e um exemplo do que a responsabilidade familiar deve ser. Senti o Carlos apertar minha mão. Minha decisão é a seguinte: medida protetiva concedida. Geraldo, Diane e Jefferson Mendes estão proibidos de qualquer contato com Eliana Mendes. Distância mínima de 150 metros em todo e qualquer lugar. Curatela plena concedida a Lisa Mendes. Geraldo, Diane e Jefferson Mendes estão permanentemente proibidos de reivindicar qualquer bem do espólio de Eliana Mendes, atual ou futuro. Este caso está encaminhado ao Ministério Público para prosseguimento da ação penal cabível. Está encerrada. O martelo bateu. Minha mãe soluçou alto. Meu pai ficou com cara de pedra. O Jefferson me encarou com ódio puro. Enquanto a gente saía, ele sibilou baixinho. Você vai se arrepender. Não respondi. Segurei a mão da vovó e passei por ele como se não existisse. Porque para mim, ele não existia mais. Não depois daquilo. 30 dias depois, recebi uma ligação de alguém que costumava ser voluntária com minha mãe na igreja. Ela falava baixo. Lisa, achei que você devia saber. Seus pais renunciaram a todos os cargos. O pessoal ficou sabendo de tudo. O pastor pediu para eles se afastarem. Uma semana depois, meu pai se aposentou antes do tempo do trampo dele como inspetor de alunos numa escola estadual. Oficialmente, aposentadoria voluntária. Mas fiquei sabendo por uma prima que houve perguntas. Uma sindicância. Pais de aluno não gostam de saber que o inspetor foi investigado por maus-tratos a idoso. 3 de junho de 2024, o pedido de recuperação judicial do Jefferson apareceu nos registros públicos. Dívidas totais, R$ 200 mil. Bens totais, R$ 3.600. Ele tinha perdido tudo. E dessa vez, mamãe e papai não podiam socorrer. Gastaram as economias tentando advogado. A aposentadoria antecipada do meu pai veio com punição no valor do benefício. Tiveram que sair da casa deles e alugar um AP menor do outro lado da cidade. Não é meu problema. A vovó, enquanto isso, estava florescendo. 79 anos, peso de volta aos 57 kg, diabetes controlada, fisioterapia 3 vezes por semana, tremor do Parkinson estável com a medicação certa. Começou a fazer aula de pintura em aquarela no centro de convivência, fez 4 amigas novas, vendeu um quadro numa feirinha de arte por R$ 250 e ficou nas nuvens. Toda quinta temos noite de jogos em família, vovó, eu e o Carlos. Às vezes a vizinha vem. A vovó ri agora, faz piada, vive sem pedir desculpas por existir. A mulher assustada e confusa da varanda se foi. 1 ano e 2 meses se passaram. 11 de março de 2025. Aniversário de 1 ano do despejo. 5h30 da manhã. A campainha tocou. Meu coração parou. Peguei o celular, abri a câmera. Um carro na garagem. Minha mãe descendo sozinha, segurando alguma coisa. Ela andou devagar até a varanda, colocou um cartão, olhou para a câmera. Sabia que eu estava vendo. Murmurou 2 palavras, me desculpa. Depois entrou no carro e foi embora. Esperei 1 hora. Fui lá fora, peguei o cartão. Escrito à mão dentro. Lisa, já faz 1 ano. A gente perdeu tudo.
Nossa reputação, a igreja. O Jefferson entrou com recuperação judicial. O Geraldo teve que aposentar cedo. A gente sabe que não tem como desfazer o que fez. A gente só quer saber se dá pra ver a mãe uma vez. A gente sente falta dela. Por favor. Diane. Levei o cartão pra dentro, mostrei pra vovó. Ela leu. Silêncio longo. O que você acha que eu devo fazer, meu anjo? Sentei perto dela. O que a senhora quer fazer? Ela olhou pro cartão de novo. Eles sentem minha falta agora. Quando eu tinha dinheiro, quando eu era útil, queriam que eu fosse embora. Agora que eu tô bem sem eles, querem voltar. Ela me devolveu o cartão. O que isso te diz sobre por que eles estão aqui de verdade? Liguei pra Renata. Tem alguma razão legal para meus pais quererem contato com a vovó de repente? Ela investigou. Descobriu que os credores do Jefferson tinham ido atrás dos fiadores. Geraldo e Diane. Estavam com uma execução de R$100 mil nas costas. As economias da aposentadoria já tinham ido com advogados. Não conseguiam pagar. Minha prima me mandou mensagem uma semana depois. Ei, pergunta estranha. Sua mãe ligou para minha mãe querendo saber se a avó tinha recebido algum dinheiro recentemente, ou se você estava escondendo bens. Achei bom você saber que eles estão sondando. Não era saudade. Era porque estavam quebrados e esperavam que a vovó os socorresse. Contei tudo para ela. O rosto dela endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Quero escrever uma carta para eles. Você me ajuda? 15 de abril de 2025. A vovó ditou. Eu digitei. Geraldo e Diane. Recebi o cartão de vocês. Vocês dizem que perderam tudo. Deixa eu contar o que eu perdi quando morei com vocês. Perdi 5 quilos porque as refeições eram irregulares e insuficientes. Perdi minha mobilidade porque fisioterapia era muito cara. Perdi minha dignidade quando vocês calcularam meu valor como uma conta de luz. Perdi minha segurança quando me deixaram numa varanda com 13 graus porque o filho de vocês precisava do meu quarto. Vocês perderam a reputação. Eu quase perdi a vida. A diferença é essa: vocês podem reconstruir uma reputação mudando de comportamento. Eu não posso reconstruir o ano da minha vida que vocês roubaram com negligência sistemática. A Lisa me deu algo que vocês nunca deram: escolha. Ela perguntou o que eu queria. Vocês só me disseram quanto eu custava. Eu não perdoo vocês. Perdão é para erros. O que vocês fizeram foi calculado. A medida protetiva continua valendo. Não entrem em contato comigo de novo. Eliana. Mandamos por carta registrada com aviso de recebimento. Eles receberam em 18 de abril. Naquela noite, um número bloqueado ligou pro meu celular. Não atendi. Caixa postal. Minha mãe, soluçando. Você virou ela contra a gente, envenenou a mente dela, nunca vou te perdoar por isso. Deletei sem terminar de ouvir. Bloqueei o número. Aquele capítulo estava encerrado. 11 de março de 2026. Segundo aniversário. O Jefferson trabalha no centro de distribuição de uma rede de supermercados agora. Salário: R$2.200 por mês. As redes sociais dele foram deletadas. Ouvi dizer que tá namorando alguém novo. Não contou sobre o passado. Geraldo e Diane moram num aluguel pequeno, R$1.800 por mês. O Geraldo faz bico de serviços gerais numa escolinha particular. A Diane não é voluntária em lugar nenhum. Nenhuma instituição aceita depois que pesquisam o nome dela no Google. Mandam cartão de Natal todo ano. Devolvo sem abrir. A vovó fez 80 anos mês passado. Vieram 14 pessoas na festa no centro de convivência. Ela agora faz aula de aquarela avançada. Adora podcasts de true crime. Dá nota 3 para as piadas de tiozão do Carlos. Com carinho. O Carlos e eu construímos um jardim acessível para cadeira de rodas no quintal. A vovó cuida dele toda manhã quando o tempo está bom. Mora com a gente em definitivo. Quarto no térreo, 4x5, janela virada pro jardim. Hoje de manhã, às 5h36, exatamente o horário de 2 anos atrás, olhei a câmera do interfone. A varanda estava vazia. Nenhuma mala, nenhuma idosa tremendo deixada como lixo. Às 8h, a campainha tocou. Era o carteiro com uma encomenda. Material de pintura da vovó. Pincéis novos. Caixa com 6 tubos de tinta vermelha. A favorita dela. As pessoas me perguntam às vezes se me arrependo. De denunciar meus pais. De ter destruído a família.
Eis o que eu digo. Eles destruíram a família quando escolheram o conforto do Jefferson em vez da segurança da vovó. Quando escolheram dinheiro em vez da saúde dela. Quando escolheram a reputação deles em vez de fazer o que era certo. Eu não destruí nada. Só me recusei a ajudar eles a esconder. A vovó nunca foi um fardo. É uma mulher de 80 anos que gosta de aquarela, podcasts e piadas sem graça. É uma pessoa. O fardo era a crueldade deles. E eu não carrego mais isso. Alguns fardos nos ensinam o que importa. Algumas pessoas nunca aprendem. Mas as que aprendem, ganham o direito de ver as pessoas que protegeram florescer.